É sexta-feira! Já sabe que à sexta-feira nunca falha este grito. Ora, não sei se já reparou, mas eu estou num cenário diferente daquilo que normalmente se faz a cor do dinheiro. Mas antes disso, vou só recordar que isto é a cor do dinheiro do dia 27 de maio do ano da graça 2022. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabe, e todas as manhãs às 8 eu estou aqui para analisar a economia e a política nacionais. Bom, vamos ao que interessa. Está a ver aqui o cenário. Isto é Semana de Economia. Aqui em Braga. O evento é o Invest Braga e um evento que nasceu aqui há uns anos para estimular o investimento na região. Isto começou na segunda-feira, vai terminar hoje e hoje estou aqui porquê? Primeiro fiz aqui uma espécie de parceria com a malta do Invest Braga. Como sabe, a Cor do Dinheiro adora empresas e adora iniciativas empresariais. Aliás, ali o ecrã no fundo diz mesmo Semana de Economia, a Cor do Dinheiro. Portanto, isto é uma espécie de parceria entre a Cor do Dinheiro e a Invest Braga. E qual é a preocupação fundamental aqui? Como já percebeu, é mesmo estimular empresas, estimular a atividade empresarial e, portanto, isto é uma das ações, dos eventos meritórios que é feito a nível nacional e eu gostava de realçar isso. Hoje, por volta da 1h15, 1h30, vou fazer aqui uma entrevista ao presidente, ao administrador delegado da Bosch em Portugal, o Carlos Ribas, que é uma pessoa de quem gosto muito como gestor, e vou conversar também com o Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, precisamente sobre o Invest Braga. Portanto, fique atento por volta das 13h15. Só um pedido de desculpas às pessoas. Esta semana tem havido uma série de percalços e ontem foi mais um. Era para ter feito uma conversa com o José Pedro Farinha sobre as taxas de retenção na fonte. Eu tive um problema ontem, eu mesmo, e portanto a culpa é minha, a responsabilidade é minha, não consegui fazer isto. Mas, em princípio, como ainda voltarei para Lisboa hoje ao princípio da tarde, terei o cuidado de conversar com o José Pedro Farinha sobre isto lá mais para o final da tarde. Que eu não quero que você deixe de perceber o que é que está em causa em matéria de IRS e, sobretudo, aquilo que você recebe do seu salário depois de ter sido descontado os respectivos valores para o IRS. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero apenas recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis, de que muito orgulho, aliás, e quero também lembrar que isso permite, quando você for ao site fazer compras, e há lá tanta coisa interessante, a sério, tanta coisa interessante, você, se no cupom promocional escreve Camilo e tem um desconto imediato de 10%. Agora sim, vamos à agenda de hoje. É muito extensa. E vamos começar pelo período de ordem do dia, que hoje é um bocadinho mais curto, e vamos começar por ontem. Ontem foi o dia Investor Relations and Governance Awards. Foi um prémio instituído aqui há uns anos, um evento, aliás, um prémio, que premia várias categorias. Isto tem a ver com a governança, com a governação nas empresas, que é uma coisa muito importante, é um dos graves problemas que nós temos em Portugal. E o vencedor ontem foi Miguel Stilwell, que é o CEO da EDP. Como sabe, é uma pessoa que eu conheço, cito muitas vezes aqui, gosto muito dele, um engenheiro convertido à gestão, muito sensato, e portanto acho que o prémio ficou muitíssimo bem entregue ao Miguel Stilwell. Ponto seguinte. O déficit orçamental, vamos deixar isso para depois porque já vai perceber porquê. Eu passo de imediato a um fenómeno que se passa na Câmara Municipal de Lisboa, que, como sabe, PS, Livre e Bloco de Esquerda nadaram para fora de pé. Resolveram fazer alterações no trânsito e na geometria de trânsito de Lisboa, sem dar cavaco a ninguém, sem ouvir ninguém, com aquela arrogância típica da idiotice da esquerda. O resultado foi o que se viu. Primeiro, as forças vivas de Lisboa levantaram-se, não é? Desde o comércio até ao turismo. Carlos Moedas cavalgou muitíssimo bem a onda, fez daquilo quase um assunto popularíssimo e isto entalou PS, PCP e Bloco. Bom, a verdade é que PS, Livre e Bloco e também o próprio PCP andam para aí a criticar o chamado alarmismo por causa das mudanças de trânsito. A mim só me apetece rir. Espera aí. Alarmismo? Então, esta gentinha não sabe o que é atividade empresarial. Não estudou o impacto daquilo, como acontece muitíssimas vezes em Portugal. Percebe? Você torra dinheiro, toma as decisões idiotas, sem estudar e, sobretudo, sem perceber as implicações. E depois vem falar em alarmismo. Epá, caramba, apetece dizer uma coisa feia, não é? Desculpem, fizeram burrada, não tem outro nome. Portanto, como fizeram burrada, estão a levar na cara pelos erros que cometeram. É simples. Agora, tentar atirar barro à parede
a dizer, pá, estes tipos estão aqui com uma conversa alarmista. Não é nada alarmista, é preocupante fazer mudanças daquelas sem sequer a estudar. Portanto, engulam o disparate que fizeram. Bom, ponto seguinte. Só um segundo. Como você sabe, acho que a Câmara ou aquilo foi tudo mandatado para fazer um estudo sobre as implicações. Eu quero ver a qualidade do estudo, porque agora vai haver muita gentinha que vai tentar forçar lá a gente, que vai estar a ver, olha, o objetivo é este, percebes? Portanto, agora faz lá tudo para chegares lá. Eu quero ver a seriedade do estudo. Bom, pergunta, a sexta vaga da Covid-19 já atingiu o pico? Os especialistas dizem que sim, ainda bem. Uma coisa muito importante, apesar desta estirpe ser diferente da anterior, como você já percebeu, ficámos muito longíssimo de termos uma disrupção dos hospitais. Isso é que nos deve interessar, percebe? No meio desta conversa toda, dos fundamentalistas do Covid e dos liberais, não é? Dos libertários da Covid. Isto é que nos tem que levar a prestar atenção, que é, isto que aconteceu não provocou uma disrupção nos serviços de saúde. E esse é o aspecto mais importante para a sociedade. Bom, ponto seguinte. O saque é esta a expressão, aos turistas. Eu estava a ver, aqui, estou a falar a António Costa, não sei se já percebeu, eu estava a ver, ok? Eu estava a ver aqui o Jornal Notícias de hoje, como sabe, é um dos jornais mais lidos cá em cima, no norte do país, e vejo aqui em manchete, taxa de até 2 euros para os turistas do Rio Douro. Taxa até 2 euros. Bom, esta malta não sabe viver sem taxas e taxinhas. Isto é sacar a toda a gente, quando se pode. Então diz assim, o Governo concorda que municípios cobrem por passageiros de cruzeiros e navios hotel. Autarcas argumentam que aumento brutal de circulação não trouxe benefícios. Espera aí, não estou a perceber. O aumento brutal de circulação dos navios hotel e aqueles que fazem os cruzeiros do Douro não trouxe benefícios para as regiões? Bem, então isto só mostra a incompetência dos autarcas, certo? Primeiro, eu tenho as maiores dúvidas que isso seja verdade, ok? Se a ideia é dizer assim, estão aqui a utilizar os portinhos que a gente tem, as nossas infraestruturas, até aparece de vez em quando um bocado de poluição, e a gente arca com os custos sem ter os benefícios, se a ideia é essa, eu percebo que os autarcas venham com esta conversa idiota. Agora, sinceramente, se isto tiver alguma ponta de verdade, eu só posso dizer que os autarcas destas regiões são incompetentes. Porque há muitíssimas formas de fazer parcerias e poder capitalizar isto. E já agora vou-lhe dizer uma coisa. Isto é mentira, ok? Vou-lhe dizer isto com todas as palavras. É mentira. Eu conheço muito bem o Douro, conheço muito bem as atividades circundantes que se montaram num cluster à volta do Rio Douro e não tem nada a ver com o que está dito aqui. Portanto, se isto é argumento para vender, vão dar uma volta ao bilhar grande e arranjem argumentos como deve ser. Ok? Bom, parece que também ali em cima no Porto, o Rui Moreira está muito entusiasmado com a possibilidade da TAP, da Ibéria, passar a substituir a TAP. Ora, até que enfim eu vejo uma coisa inteligente por parte do Rui Moreira. Como sabe, eu sou muito crítico do que ele diz sobre a TAP, mas também sou crítico sobre a TAP também, porque não faço fretes a ninguém. Mas há aqui uma coisa muito importante. Rui Moreira passa o tempo a queixar-se da TAP. Bom, mas se a TAP não serve e há outras que estão a fazer o trabalho, elogie-se a essas empresas. Portanto, olha, palmas. Até que enfim uma coisa inteligente, que é, os outros estão a fazer melhor que a TAP, vão na Ibéria ou outra coisa qualquer. Percebe? É assim que se faz. Mercado é assim, concorrência. Não tem de ser a TAP. Até porque eu não quero a TAP com mais dinheiro do contribuinte, não é? Portanto, não podemos dar argumentos à TAP para depois dizer assim, mas a gente está a fazer aquilo que vocês pediram que é político e, portanto, a gente precisa de mais dinheiro. Depois é esta argumentação. Bom, ponto seguinte, vamos aqui já entrar nas matérias mais importantes. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Você quer perceber como é que o Estado gasta mal o seu dinheiro? Eu tenho aqui uma imagem para mostrar. Ok? Isto é a manchete dos nossos amigos do Jornal Económico. Ok? E agora veja lá isto. Ministério Público vai poder contestar despedimentos ilícitos. Mal. A quem é que compete a fiscalização do que se passa no mundo do trabalho? À inspeção respectiva. Há uma autoridade para isto, certo? A autoridade para as condições de trabalho. É a estas entidades que compete perceberem se há alguma coisa de irregular, ilegal, incorreto, de violação da lei, nos despedimentos. Já sei, os puristas do direito
e da malta do Ministério Público e do Governo vão dizer assim, não, isto é para reforçar os direitos dos trabalhadores. Eu digo-lhe, não, isto é para o Ministério Público não fazer nada. Percebe? Porque veja só, aqui diz assim, o Ministério Público vai poder instaurar uma ação com vista à impugnação de um despedimento. Espera, o Ministério Público não tem meios, já não consegue fazer investigação e acusação a sério de tanta coisa. Quantos processos você conhece onde o Ministério Público se mete, depois vaza as coisas para a comunicação social, fez buscas aqui, fez buscas acolá, mete as televisões em direto quando começam as buscas e depois você diz assim, cadê o resultado? E o resultado ou é zero ou é próximo de zero. Então você já vê que o Ministério Público está cheio de trabalho. Ok? Cheio de responsabilidades. Ainda quer meter mais esta porcaria em cima do Ministério Público. Não, isto é matéria da autoridade das condições de trabalho, ou lá o que aquilo se chama, que já, antigamente tinha um nome diferente. Bom, esta entidade, depois de investigar, é que devia enviar para a Justiça, dizer assim, a gente acha que houve aqui uma violação. Agora, isto sabe o que é? Isto é populismo. É passar, sobretudo para a malta de esquerda, para os sindicatos, aquela maltinha toda que faz agitação social, dizer assim, epá, estes gajos estão mesmo preocupados com a legalidade do mundo do trabalho. Isto é uma estupidez, percebe? Portanto, o seu dinheiro é gasto nestas coisas. Vai enfiar mais responsabilidades ao Ministério Público quando sabe que o Ministério Público não tem condições para exercer, fazer aquilo que já faz. Bem, ponto seguinte da agenda. O Budget Watch, que é uma espécie de instituição, é bem uma instituição, criada no âmbito do ISEG e que todos os anos analisa o orçamento, já produziu uma análise ao atual Orçamento de Estado. Sabe qual é a conclusão do Budget Watch? É que o Governo está a subestimar receitas fiscais. Você diz assim, espera aí, mas normalmente os governos exageram. Não, aqui é o contrário. Quando você está a fazer os orçamentos, normalmente a tendência é para fazer o quê? Subestimar a receita. Portanto, em vez de ser 3 mil milhões, você diz assim, vão ser 5 mil milhões. Aliás, 2,5 mil milhões. E os 500 milhões depois servem de almofada para você fazer uns brilharetes. Está a perceber? E depois na despesa, você sobre-orçamenta a receita. A despesa, perdão. Quer dizer, diz aí que a receita vai ser 3 mil milhões, mas a gente sabe que vai ser 2,5 mil milhões. Exemplo. Porquê? Depois você chega ao final do ano e tem, as receitas são mais altas do que a gente pensava, a despesa ficou um bocadinho mais em baixo, olha para isto, estamos com um déficit fantástico, até melhorámos muito em relação ao previsto. É assim que se faz. Bom, o IPP, que é a instituição que faz isto, atenção, não é gente de direita. Isto é capitaneado pelo Paulo Trigo Pereira, que é uma pessoa que eu critico aqui sistematicamente. Mas tenho que dar os parabéns ao Paulo e ao IPP por este trabalho. Porquê? Porque diz que as receitas podem estar subestimadas, sabem quanto? 2,6 a 3 mil milhões de euros. Ouviu bem? O Governo está a subestimar a receita entre 2,6 e 2,9 mil milhões de euros. Agora você dirá assim, mas isto é para precaver a subida da despesa. Não é nada. O Governo tem a despesa bem controlada, com a história das cativações. Ela é muito rígida e eles controlam aquilo. Mas já mostraram isso no passado. A ideia é aquilo que a Cor do Dinheiro anda-lhe a dizer desde o terceiro trimestre do ano passado. É ter receitas em cima do previsto, despesa controlada, e você chegar ao final do ano e dizer assim, íamos ter um déficit de 4,3, tivemos 2,8, foi em 2021, lembra-se? Para este ano dizem, o déficit vai ser 1,9. Não vai, não. A Cor do Dinheiro já lhe disse aqui em primeiro lugar. A ideia é pôr o déficit para aí em 1%. Ou até abaixo de 1%. Percebe? E chegar a 2023 com um excedente orçamental. Esta é a conversa de Fernando Medina em privado com António Costa. Isto eu sei, de fonte segura. Está a perceber? Portanto, o IPP só confirma isto. É assim que se fazem estas jogatinas. Capixa? Bom. Ponto seguinte. Ainda macroeconomia. Está tudo excitado com o crescimento de 5,8% este ano. Então eu li aquela malta do governo, aqueles gajos da União Europeia estão a prever crescimento de 5,8%. Tudo excitado com isto. Bom, de vez em quando a imprensa acorda. Então é assim. Isto é, eu vou-lhe virar aqui ao contrário para você perceber. O Semanário Expresso de hoje tem aqui esta noticiazinha que tem a ver com está bem, este ano vamos crescer 5,8%. No próximo ano isto já volta à mediocridade. E a mediocridade é voltarmos para a cauda da Europa em matéria de crescimento. Ouviu bem? Ouviu a expressão que eu utilizei? Voltar para a cauda da Europa. Ou seja,
isto não é propriamente uma novidade, mas ainda bem que de vez em quando a imprensa se dedica a estas coisas em vez de encher as manchetes com aquelas coisas de PIB vai crescer, o PIB que mais cresce neste trimestre da União Europeia, PIB dos que vai ser dos que mais cresceu, aliás, é dos que mais cresceu, e não sei quantos, Portugal é dos países que mais avança, e depois a gente diz assim, mas espera aí, esquece lá o trimestre, esquece lá o ano, olha, começa a olhar para o médio prazo, a 2, 3, 4, 5 anos, o que é que acontece? Vou lá, o PIB vai cair para aqueles níveis medíocres com que andava a crescer há não sei quanto tempo, percebe? Isto é o que nós vamos ter. Mas ainda bem que, mesmo tardiamente, ou de vez em quando, a malta consegue perceber isto e faz uma análise. Pergunta mais importante, que os jornais não fazem. Porquê é que isto acontece? Porque este país não faz uma peva de uma reforma, percebe? Nenhuma. Isto é a marca de António Costa. António Costa, daqui a uns anos, quando fizer a história de Portugal, vai dizer assim, foi um dos piores primeiros-ministros, porque primeiro mentia à malta. Dizia que ia baixar impostos, não baixava, como ainda esta semana provámos, com o gráfico da OCDE. Em segundo lugar, o tipo não fez uma única reforma digna desse nome. Portanto, a economia vai definhar. Nós neste momento ainda temos o nosso nível de riqueza abaixo de 2019. Portanto, ainda não recuperámos do PIB, da pandemia. Quando é que foi a pandemia? Finais de 2019, 2020, 2021. Nós ainda não conseguimos pôr a economia acima disto. Sabe quanto é que está a economia irlandesa acima do nível de 2019? Da Irlanda? 30%. Percebe? Nestes 3 anos, de pandemia, incluindo pandemia, a Irlanda terá crescido mais de 30%. Imagina o que é o seu país, Portugal, de um momento para o outro. Assim, imagine, em 3 anos, você aumenta o seu PIB num terço. Percebe? E você diz, eu estou um terço mais rico. Era isto que nós devíamos estar a fazer. Não, nós temos esta gentinha do governo. É típico do governo de António Costa. Tudo preocupado com as mexeriquices de 1,9, 1,5, 2, 2,3, 2,5. E depois vem com aquela conversa deprimente, de idiota, de que nós estamos a crescer acima da média europeia, não sei das quantas. Querem exemplos? Estão aqui os exemplos bons. O resto é tudo conversa de gente idiota, percebe? Bom, ponto seguinte. Sério, como dizia, eu costumo dizer, eu odeio pobreza. Odeio pobreza, está a perceber? A forma como a gente põe Portugal na pobreza. A forma como nós temos pobres em Portugal ainda. Odeio pobreza. Porque nós tínhamos capacidade suficiente para acabar com a pobreza em Portugal. Mas não é com esta gente, seguramente. Bom, ponto seguinte. Turismo. Boas notícias. O que é que está a acontecer? Os valores neste momento disponíveis de contratação na indústria hoteleira e também na indústria de alojamento local aponta para valores já muito próximos de 2019. Só podemos bater palmas. Grande problema disto. Há gente que saiu do turismo que não voltou. Portanto, há aqui um desafio. Ou nós vamos a correr buscar gente de fora, para cobrir estes lugares, ou então precisamos mesmo de subir os salários, só que vai ter um problema. Subir os salários é disputar dentro do mercado interno. Ora, se o mercado interno tem menos 80 mil pessoas do que tinha em 2019, isto é um problema. Até vai provocar inflação, uma espiral de salários. A solução não é esta só. Nós temos que ir buscar gente de fora, importar para o turismo. Brasil, Cabo Verde, até eventualmente Moçambique e Angola. Temos que ir buscar gente que fala português, capaz de nos ajudar neste trajeto. Mas para já é um bom sinal perceber que as tarifas que estão a ser praticadas para o verão apontam para cima. Quer dizer que a procura aumentou, quer dizer que há muita gente que vem passar férias a Portugal, quer dizer que o turismo vai finalmente poder conseguir pôr assim a cabeça de fora e respirar. São boas notícias. Bom, uma má notícia, uma boa notícia também. O Banco de Portugal fartou-se. Há uma coisa chamada Banco de Fomento, como sabe, não é? Anda a fazer uma série de fretes. Aliás, a CEO do banco devia ter um bocado de cuidado. Mas enfim, para chairman do banco estava indicado um senhor chamado Vítor Fernandes. Só que, entretanto, a imprensa começou a dizer que ele era arguido numa questão que tinha a ver com o Luís Filipe Vieira e o BES. E a sua nomeação ficou suspensa. Já está assim há um ano. Bom, o Banco de Portugal, não é que o Banco de Portugal esteja muito preocupado com isto. Lá em cima, em Bruxelas e em Frankfurt, estão preocupados, andaram a chatear o Banco de Portugal e o Banco de Portugal fez um ultimato. Vocês vão nomear quem quiserem, mas têm que nomear já, que é um chairman. Porque, para já, imagine só, o lugar de chairman é acumulado pela CEO que está a fazer o lugar de chairman. Então, espera aí, quem devia fiscalizar o CEO é a mesma pessoa? Andamos nisto há um ano. Isto é Portugal, percebe? O governo não tem mais ninguém competente para ir nomear para ali. É um problema de salário. Então, se é um problema de salário, parece que é, vão buscar gente competente. Paguem, porque essa conversa idiota em Portugal que é, os gajos ganham muito dinheiro. Não, para nós termos gente competente é preciso ganhar muito dinheiro, percebe? Porque senão o privado vai buscar. Este é que é o problema. Portanto, ainda bem que o Banco de Portugal acordou. Aliás, eu até acho que houve para aí um partido, salvo eu, o CDS, que disse que o Banco de Fomento devia estar sujeito à fiscalização de Bruxelas e do BCE. Eu não diria melhor.
percebe? Os bancos têm que estar sujeitos a tudo menos fiscalização em Portugal, porque isto é um país de fretes. De amigos, de família, não sei das quantas. Veja o que aconteceu à banca nos últimos 15 anos. Esta área tem que estar nas mãos de estrangeiros e tem que ser controlada a partir do exterior. Entende? Bom, ponto seguinte. Sabe quanto é que o Estado já deve aos investidores? Quanto é que o Estado deve em geral? Sabe quanto é que é? Está sentado. 280 mil milhões de euros. Ouviu bem? 280 mil milhões de euros. Sabe quanto é que é o PIB nacional? Sabe? Está 20% abaixo disto. Percebe? Aliás, até um bocadinho menos. Sabe o que é que isto quer dizer? Pronto. Ponto seguinte. A EFASEC continua com prejuízo, perdeu 21,5 milhões de euros no primeiro trimestre. Como sabe, estamos em pleno processo de revenda da EFASEC, ao grupo DST, que por acaso é daqui desta região. A pergunta que eu tenho para fazer é só esta. Isto está tudo fechado já, ou agora estes 21,5 milhões vão entrar como cálculo daquilo que é o valor de revenda da empresa? O que significa que, em última instância, o contribuinte ainda pode ter que meter mais dinheiro e pagar mais pelos prejuízos da EFASEC, percebe? Isto é uma história muito mal contada e quando ela se fizer um dia, o governo não vai sair bem desta brincadeira. São lobbies APS, ok? Bom, para o final, porque nós já estamos vergonhosamente a limitar, a passar aqui o valor, houve uma série de espectadores perguntando assim, você disse que ia falar sobre aquela questão de quanto é que Portugal gasta com salários na administração pública e depois disse que ia fazer cooperação com a União Europeia. É muito simples. Portugal gasta 11,8% do PIB. Portanto, 11,8% da nossa riqueza é paga para funcionários do Estado. Sabe quanto é que é no resto da União Europeia? 10,8%. Isto é para você perceber as tretas que normalmente o Governo conta sobre esta matéria. Isto é gravíssimo. Gravíssimo. Daí os alertas que Bruxelas está a fazer, que o BCE já fez em privado e que o Governador do Banco do Banco de Portugal na semana passada, porque sabia que Bruxelas ia falar nisto, foi fazer também os avisos. Portanto, já percebeu, Centeno ia ser apanhado em contrapé e resolveu antecipar-se àquilo. Bom, isto é um dos aspectos mais preocupantes que nós temos hoje em dia nas contas públicas. As contas públicas como estão, e assim, são insustentáveis. A menos que você leve com um aumento constitutivo de impostos. Como sabe, é característica deste governo. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Já violei aqui o tempo máximo. Quero pedir aí às 6 mil e tal pessoas que estavam em direto há bocadinho, já não estou a ver muito bem, que aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais, e também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Só mais um pormenor. Não se esqueça, aí por volta de 1 e pouco, vamos estar à conversa com o CEO da Bosch e com o Presidente da Câmara de Braga sobre este evento. Obrigado. Quanto a nós, tenham um grande fim de semana e no programa da manhã voltaremos a ver-nos na segunda-feira às 8. Muito obrigado. Com licença.